Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui hoje a nossa live vai ser com a Taíla, lá de Moçambique, no continente africano. Nós vamos falar sobre doença falciforme, formas, né, de como é conviver com a doença falciforme lá na África, mais especificamente no país Moçambique, e como é aqui no Brasil. Eu vou aguardar a Taíla para a gente começar. A gente marcou as 4 aqui do Brasil, né? Mas lá em Moçambique são 5 horas para frente. Então, boa noite, Tereza. Seja bem-vinda a todos que estão entrando aqui. É só fazer um registro na capa da divulgação. Eu coloquei Brasil-África, mas no texto eu coloquei especificamente que vamos falar com a Taíla de Moçambique. Coloquei África porque temos outras pessoas que nos acompanham, pessoas de Angola que também compartilham as mesmas vivências, né, com a doença falciforme, que podem entrar aqui e também fazer as suas colocações. Foi por isso. Então vamos começar a nossa live aguardando a Taíla. Para todos também, já saibam que a live fica agora permanente no Instagram, ela fica no perfil, não fica mais nos stories como ficava antigamente, então a gente já tem uma vantagem. Você pode compartilhar e salvar a live assim que acabar por aqui. Ela já vai ficar lá no perfil. Vamos aguardar. Quem tiver dúvida, alguma pergunta, a gente pode ir conversando também até a Taíla entrar. Porque às vezes tem uma demora, né? A gente vai ajustando até ela entrar. Oi, Márcia, olha, de Angola, que bom. Consciência falciforme tá entrando, então já temos pessoa de Angola e também de Moçambique, isso é muito legal. Troca de experiências, de continentes diferentes, países diferentes. Vamos aguardar. Oi! Oi, Tainá. Cara, isso que eu nunca fiz um live. Então, Tá me ouvindo? tô. Tu estás me a ouvir? Ó, sim, ótimo. Ótimo. Posso, Muito obrigada por aceitar, posso viu? para ti? Chegar aqui. Pode, você que sabe. Simone, estava a dizer desculpa. Agora é que eu estava a tentar ligar, que eu nunca fiz um live. E agora Imagina. é ligar. E eu Sem tomei a problema. liberdade de chamar um amigo querido que é membro da Conforme e é médico, o nosso médico. Então, se Maravilha. houver alguma, se houver alguma questão Ó, mais técnica, né? maravilha. Ó, temos até pessoa de Joanesburgo por aqui também. Olha que maravilha. Uau! Ele é o Que Félix, legal. que é médico. Muito bom, muito agradecida pela sua participação. Com certeza vai ser muito enriquecedor para a gente. Sim, tá bem? Já. Yeah. Não está bem, E não. para a frente. Yeah? Assim? Yeah. Sim. Isto aqui tem que ser isso. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, Taíla, por você estar participando. A gente sempre está fazendo algumas trocas, né? A gente já fez conteúdo juntas, já sempre a gente compartilha uma coisa da outra. É Tá. muito legal ter a internet para a gente poder, mesmo à distância, poder trocar experiências. É verdade, Simone. Eu também sinto muito grata, desculpa a televisão, por esta parceria. Eu lembro-me que quando eu conheci o teu canal, eu ainda não tinha uma plataforma, uma associação, e eu pensava, fogo, quem me dera que ela um dia falasse comigo e mas Imagina! pois é, e cá estamos nós agora. Sim, maravilhoso. É, nós estamos juntas, né? Temos a mesma luta, a mesma patologia, a mesma dor, infelizmente. Então, a minha luta é a mesma sua e pode contar comigo para tudo que você precisar. Obrigada, é mútuo. E assim, a gente pode começar falando das diferenças, né? Você mora em Maputo, né? Uma cidade em Moçambique, que é um país da África, na costa oriental. Foi. Então, quais são as diferenças, assim, primeiro, vocês não têm, acho que, um sistema público de saúde? Como que funciona essa questão do tratamento dos pacientes? Eu vou passar isto para o Félix. Pode falar. Félix. Boa noite, né, a todos que acompanham o canal. Eu chamo Félix Pinto, né, sou médico, sou patologista clínico, formado aqui em Moçambique e no Brasil, né? E em termos gerais, nós
sistema público de saúde, teoricamente, ele tende a abranger toda a população de Moçambique. E, Sim. infelizmente, o sistema público não está preparado para doenças desta natureza, que é a anemia falciforme. Ele está preparado para doenças infectocontagiosas, como o caso da malária, da tuberculose, Uhum. do HIV ou VIH, para quem Uhum. preferir, para doenças intestinais, parasitosas, e esse é o expertise que a maior parte dos médicos tem ao nível do sistema público de saúde em Moçambique. Uhum. E no nosso caso específico, para doenças falciformes, ainda há uma dificuldade em termos de organização, número um, de conhecimento, número dois, e número três, de abordagem, de diagnóstico e de tratamento. Né? Uhum. Então, ainda temos grandes dificuldades e um caminho longo para andar em termos de organização do sistema. Né? Como a Taíla bem disse, nós, através de uma diretriz ou um documento assinado entre os governos ou as primeiras damas dos países africanos, foi ratificado, né, uma tratativa que visa estabelecer dentro do sistema mecanismos e ações para poder fazer diagnóstico e seguimento destes pacientes. Né? Nós Uhum. tivemos uma reunião, acho que foi ano passado, com o diretor nacional, né, do Sistema Público de Saúde para poder começar algumas estratégias para diagnóstico e seguimento destes pacientes, que infelizmente não avançou muito e a ideia era continuar este ano, mas nós sabemos qual é a situação que nós temos neste momento e Uhum. não temos no sistema um protocolo que possa fazer diagnóstico e seguimento tanto de pacientes como família, como de casais que tenham anemia falciforme. Então, do meu ponto de vista leigo, né, de paciente, eu diria, se eu fosse a uma clínica, eu sou muito privilegiada, Simone, porque a minha mãe é médica. Então, eu tenho uma equipe médica que são os amigos, colegas e pronto, já estão. Mas se eu fosse uma pessoa, isto para explicar de forma de uma pessoa simples que não tem a ver com a saúde. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse este background, eu certamente não sei como é que eu teria ajuda, a primeira, porque nós temos membros na Conforme que antes de serem diagnosticados, primeiro porque o diagnóstico leva imenso tempo porque não está dentro dos primeiros testes que a gente faz. Os Uhum. sintomas da falciforme, como tu sabes, são assemelhados aos da malária, não é? Dores no corpo, febre, infecção, etc. Infecção não, mas pronto, dores no corpo e febre. Eu tenho membros lá aqui na Conforme que várias vezes, por vários médicos diferentes aqui, foram diagnosticados tendo HIV. HIV. Sim. Em que só conseguiram ter um diagnóstico certo em Joanesburgo, aqui na África do Sul, aqui ao lado. Nós ainda não estamos preparados. Eu não vou falar das outras doenças, eu não tenho conhecimento para falar disso, mas em termos da anemia falciforme, eu creio que a gente ainda não esteja preparado para receber nas instituições de saúde pacientes com esta condição e conseguir diagnosticar logo. Infelizmente, né? Porque, igual aqui no Brasil, a gente tem a política nacional, tem o teste do pezinho, que as crianças nascem, né? São diagnosticadas, aí tem todo o acompanhamento. Só que como o Brasil é muito grande, a gente também tem muitas deficiências, mesmo tendo toda essa a política nacional, a gente tem as associações, que elas estão justamente para lutar pelos direitos dos pacientes. E tem lugares também que as pessoas ainda são diagnosticadas erradas, da forma com que você está falando, então é uma semelhança que a gente tem. E isso me deixa muito assustada e preocupada, né? Porque
o primeiro relato da doença falciforme científico data, acho que de mais de 110 anos, e a Sempre. gente ainda está vivendo com uma coisa assim que isso me assusta. Porque até hoje eu costumo ir a médicos que eles não sabem que é doença falciforme. Então, isso acho que é um problema mundial que é triste, assim. Eu vejo que é pelo racismo, né, pela doença ser de origem afrodescendente, e isso a gente convive diariamente, acho que em todos os lugares do mundo onde tiver paciente, a gente convive com essa invisibilidade, né? O problema é que isso já não é uma questão real. Já não se pode dizer que a doença é de origem negra, não é? Isto é genético. Se sendo genético, passa de todos, todas as raças. Isso é um bocado de ignorância a este ponto estar a dizer que a doença é genética. Isso, desculpa, é de negros. Entendes? Não, eu digo assim, até onde a gente estuda aqui no Brasil é da mutação genética que aconteceu nos povos, mas hoje a gente convive com diversas etnias, diversas cores, diversos, hoje é diverso. Exato. A orientação genética de origem é dessa mutação, só que também ocorreu no Mediterrâneo, em vários outros lugares, como todas as hemoglobinopatias que a gente tem. E aqui no Brasil a gente convive muito por estar presente no povo negro. Infelizmente, aqui, o nosso maior embate é dessa questão social que a gente, o movimento negro, luta, as associações, geralmente, têm esse embate muito grande aqui no Brasil. Mas o que eu acho que é pá, super positivo é que vocês aí, tu estás-me a falar em associações, no plural, eu já fico. Oh meu Deus! Aqui é a associação que é a Conforme, a única, Uhum. relacionada com a anemia falciforme, única. É Entendes? uma pena. Eu ainda fico um bocado mais assustada do que tu ficas, porque graças a Deus vocês já estão mais avançados nesse aspecto. Sim. Mas eu creio que a gente esteja a caminhar, né, para lá, devagar, mas muito devagar, devagaríssimo, mas, mas pronto. A única diferença, as diferenças que eu percebo é que, da realidade brasileira é que tem no sudeste e sul do Brasil, um pouco no centro-oeste, tem capacidade de poder fazer diagnóstico e Uhum. tem um conjunto de laboratórios e de hospitais que possam fazer isso. Mas Uhum. não sei como é que acontece no norte e nordeste, que tem dificuldades. É diferente. Tem. O sistema que eu pelo menos conheço no norte do Brasil é diferente daquilo que eu vi no sudeste, daquilo que eu vi no sul, e que existe capacidade para fazer essa avaliação, né? É muito diferente, né? Aqui a prevalência da doença falciforme, ela é mais na questão sudeste, né? E, Bahia, Rio e, de Janeiro, e Salvador, toda com a origem histórica nossa. exatamente Mas de estrutura hoje, norte e nordeste são as regiões que mais sofrem. Infelizmente, pela falta dessa estrutura, a gente tem visto na pandemia, como está a região de Manaus, né, e tudo mais. E o sul e sudeste são áreas que são mais bem assistidas na questão de distribuição, de lugares de atendimento. Infelizmente, é uma realidade de desigualdade que a gente tem, até na questão de distribuição de medicamentos, que aqui a gente tem distribuição da hidroxureia, mas aqui onde eu moro, na região sul, geralmente não falta, mas na região nordeste e norte acontece de ter essas faltas. Então, a gente vê essa diferença. isso. Nós aqui não temos hidroxiureia, nós temos Não, no que sistema mandar público vir, não tem. temos que mandar vir de fora e nas farmácias, Não tem. algumas farmácias que são mais privadas, tipo, que têm mais conexão, a gente vai lá e pede, por favor, mandem vir. Eles têm que mandar vir lá de fora para a gente poder ter hidroxiureia aqui. E ainda assim, quando chega aqui, é muito caro, Simone. Muito caro. Alguém fez uma pergunta para o doutor, perguntando falando que existe a percepção que Moçambique a prevalência é maior no norte da doença falciforme. Você confirma? É o seguinte, a pessoa está correta, né? Porque Quem é a pessoa? Desculpa, existe. Simone, quem é a pessoa? O perfil acabou de fazer a pergunta, é Camuxanga, Camuxanga. Camuxanga, obrigada pela tua pergunta. É o seguinte, de acordo com aquilo que está provado cientificamente, as áreas onde tem a probabilidade de terem portadores e indivíduos com doença são as áreas onde tem maior taxa de malária, maior
taxa de endemicidade de malária, onde ocorre com maior frequência a doença da malária, né? E no nosso país, em Moçambique, as maiores taxas que nós observamos são na zona norte do país. Então, nós esperamos que estas pessoas venham da zona centro-norte do país, né? E algumas observações que nós temos feito de pessoas que têm ou são portadores ou têm a doença estão na zona centro ou na zona norte do país, daquelas que nós observamos em consultas no maior hospital de referência do país. Félix, Sim. uma ideia, assim, pronto, tu trabalhas no hospital e nas clínicas, tens uma ideia do número de pacientes aqui em Maputo que tu já viste? Pelo menos aquilo que nós temos registrado em crianças, já vimos mais ou menos 19 a 21 crianças, isso é no maior hospital, e se nós pensássemos ao nível do país, provavelmente nós tenhamos mais casos que estão aí espalhados, né? Sem um diagnóstico específico ou com um diagnóstico de anemia que não é resolvido. Então, se nós temos uma ideia vaga de casos de anemia de crianças que não têm um desenvolvimento satisfatório ou uma família que tem crianças que morrem nos primeiros 5, 6 anos de vida, há uma alta probabilidade de pensar em anemia falciforme. Então, são pontos que nos devem deixar alertas em relação à ocorrência destas doenças. Sim, porque a alta taxa de mortalidade entre as crianças, eu acho que no mundo todo se dá também pela doença falciforme, que até os 7 anos nós somos Isso. muito frágeis, muitas infecções recorrentes. E Exatamente. então, vocês têm uma questão assim que vocês tentam fazer um protocolo para tentar passar ácido fólico para essas crianças, toda uma prevenção, igual tem aqui, que é o PenV oral, né, que as crianças tomam. Tem algum cuidado, algum protocolo desse tipo? Na verdade, nós não temos protocolo. Nós não temos política nenhuma, zero, Sobre essa sobre condição? hemoglobinopatia. Não. Geral, zero. Uma E pena. o que está a acontecer é que eu trabalho no serviço de genética médica do Hospital Central de Maputo, que é o maior hospital de Moçambique, e o que nós pretendemos é fazer estudos que deem-nos uma realidade do que acontece no país. Já começamos com estudos dentro do hospital em mulheres grávidas, né? Estamos a terminar esse mesmo estudo e posteriormente passar para a advocacia tanto dentro do hospital bem como no Ministério da Saúde para problemas ligados à formação de hemoglobina, né? Porque o que nós percebemos é que existe anemia falciforme, existe uma forma que não é conhecida mundialmente, mas que é a alteração de um dos componentes da hemoglobina, que são as alfa-talassemias, né? Que pode estar entre nós com alguma frequência, porque nós temos uma população com anemia crônica e muitas das vezes não sabe de que é que o paciente padece de anemia. Será que é carencial? Geralmente não é, porque a população, de uma forma geral, já não tem carência alimentar e que possa alimentar-se devidamente e ter quantidades de ferro suficiente. Então, provavelmente já não é anemia carencial. Então, o que é necessariamente anemia falciforme ou outras formas de hemoglobinopatia? Mas como é que a gente chega lá, nós aqui, quando chega um paciente assim, quanto tempo leva até a gente chegar lá? Então, o que temos estado a discutir dentro daquilo que são os protocolos no hospital é nós temos de começar a estudar de forma diferente estes pacientes, né? Não apenas pensar que é carência de ferro, porque a maior parte dos pacientes tem aporte nutricional satisfatório, e começar a estudar como devem ser estes pacientes para saber se é anemia falciforme ou são as talassemias, porque há uma mistura muito grande na nossa população de pessoas que vêm do norte de Moçambique
e populações do norte de Moçambique têm alguma influência da Índia, né? Do Paquistão, da própria Índia e por aí fora. Então, é É preciso porque quando a gente dar essas fala de talassemia, elas são de outras regiões, né? Cada alteração genética dessa vem de uma região, do mundo, e tem toda essa mistura. Aqui no Brasil a gente vê que a prevalência é mais hemoglobina S, hemoglobina C, e aí, além dessa alfa, qual que é a prevalência? Nós Você tem temos, uma noção? pelo menos no nosso sistema, encontramos hemoglobina E, hemoglobina S, hemoglobina C, beta-talassemias e agora com um estudo que nós estamos a fazer, nós percebemos que tem provavelmente alfa-talassemias. Então, é um conjunto muito grande. Ei, o que é alfa-talassemia? Então, normalmente, a hemoglobina do adulto é composta por duas unidades, né? Para a hemoglobina ser formada, precisa de duas unidades alfa e duas unidades beta. Então, aqueles indivíduos que têm anemia falciforme têm alterações na subunidade alfa, né? A subunidade, a subunidade beta. Beta, yeah. Isso. A alfa é outra. A subunidade da alfa é outra, mas ela não é muito estudada entre diferentes populações porque a probabilidade dela ocorrer é muito baixa. Por quê? Porque imaginem, nós temos, para formar a hemoglobina do adulto, nós temos duas subunidades beta e quatro subunidades alfa. Então, se eu tiver uma alteração de alfa, continuo a ter três alfas disponível, mas se eu tiver duas alfas, ainda continua duas alfas disponível. Então, enquanto que se tiver uma beta disponível, só fico com uma e se eu tiver uma afetada, fico com uma disponível. Então, é por Mas, isso Félix, que as não pode ser alfa-talassemias tão técnico. Não, é para verem porque... Mas essa questão é bem difícil, assim, ela é bem Exato. específica, Eu né? vou dar um exemplo comum do dia a dia. Quer dizer A, B, C, Eu vou dar um exemplo comum, né? Vamos supor que temos um caminhão, no Brasil chamam caminhão, né? Para ele andar precisa de 10 rodas, né? Se eu tiro uma roda do caminhão, as rodas de trás normalmente são 4 ou 6, né? Se eu tiro uma roda de trás do caminhão, ele continua a andar normalmente. Mas se eu tiro uma roda de frente, ele não anda. É mais ou menos o que acontece com as hemoglobinopatias. Se eu tenho alterações em alfa, que são as rodas de trás, o caminhão continua alfa-talassemia. Não, estou falando de geral. O caminhão continua a andar. Mas se eu tiro uma roda da frente, o caminhão não anda. Eu tenho que substituir a roda para ele andar. Ou anda com dificuldades. É mais ou menos uma semelhança, um exemplo meio caricato de fazer, né? Mas vale a pena pensar nesse sentido. Porque, no final, os pacientes que têm anemia crônica com alfa-talassemias, eles, mesmo com uma alteração ou duas, conseguem ter uma vida relativamente normal. Mas um indivíduo que tem alterações em beta, como o caso dos pacientes que têm anemia falciforme, uma única alteração pode alterar a qualidade de vida, né? É, assim, a gente, pelo que você está explicando, é praticamente, às vezes, como traço falciforme. Tem uma hemoglobina que compensa ali, né? Exato. Ele tem um traço, mas a hemoglobina A compensa o traço falciforme, no caso. Exatamente. Estás muito mais afiada que eu. Imagina! Aqui a gente também tem os casos de talassemia, né? Que é a minor, que essa consegue viver bem, só que quando é a major, já tirou muita roda do caminhão, no caso, aí a pessoa tem uma descompensação muito grande, né? Isso. Então, é por isso que as beta-talassemias, aquele exemplo que eu estava a dizer sobre o caminhão, né? Quando ele tem uma alteração na roda da frente, o caminhão não anda. Então, quando tem as beta-talassemias, uma única alteração já tem
um impacto importante na qualidade de vida do paciente, né? E duas alterações podem ter um impacto muito grande na qualidade de vida. Enquanto nas alfa-talassemias, se o indivíduo tem uma única alteração, vive normalmente, se tem duas, também consegue viver, e ela só tem um grande impacto quando começamos a ter três ou mais alterações. Uhum. Até eu lembrei uma coisa aqui que eu tinha falado no começo da questão da falciforme vir da África, né? Até a Thalia me corrigiu. E eu, assim, falando de um caso específico. Simone, Falando de não, só um caso específico, igual eu tenho a falciforme, eu também tenho uma alteração que seria de uma população caucasiana, que eu tenho hemocromatose hereditária. Só para você ver como essas questões genéticas vão se somando, o que ajuda a somar mais ferro numa doença falciforme. Então, acho que a complicação genética, no nosso caso, ela é bem grande, porque pode se somar coisas que compliquem também pela questão da formação dos povos, né, em geral. Exato. É que quando existe um estudo no Brasil feito por alguns pesquisadores que procuravam ver a origem dos povos brasileiros e percebeu-se que a maior parte dos povos ou da população no norte e nordeste do Brasil tem cerca de metade da informação genética dos povos do país, tem maior parte da informação genética de povos europeus, né? E isso é determinante para aquilo que é a ocorrência de hemoglobinopatias no Brasil, né? Onde a maior parte temos no Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil, comparando com o Sul, Sudeste, né? Então, em termos de estudo genético, isso tem um impacto muito grande para a compreensão da ocorrência desta doença no Brasil, né? em linguagem corrente, viste tanto a pedir linguagem corrente. Olá, são beijinhos. Qual é a dúvida em relação à linguagem corrente? Linguagem corrente era tudo que estavas a explicar em relação à talassémia, etc, etc. Mas pronto, já passou. Mas eu tentei explicar. Tentaste. Se conseguir. A Simone é... Oi? Uma comparação com o caminhão, porque normalmente o caminhão leva atrás 8 a 10 rodas, né? E comparando com a parte frontal que só leva 2, né? É por isso que é importante perceber isto, porque a parte alfa que compõe as hemoglobinas, ela tem maior alternativa de compensar do que a porção beta, que tem menos alternativas. Só para ter uma ideia dos internautas que estão a acompanhar a live, né? Normalmente, para fazermos uma hemoglobina, temos de ter 4 estruturas, né? Que elas ligam-se e estabelecem uma relação entre elas para poder transportar oxigênio. 2 dessas estruturas vêm da parte alfa, como nós estamos a explicar, né? E 2 vêm da parte beta, né? E nós herdamos isso dos nossos pais, né? E para eu fazer 2 estruturas desta parte beta, só tenho 2 opções. Para eu fazer 2 estruturas desta parte alfa, eu tenho 4 opções. Então, há uma diferença entre 4 e 2. É por isso que as beta-talassemias são mais frequentes do que as alfa-talassemias. Porque eu tenho 4 opções de produzir a subunidade alfa e eu só tenho apenas 2 opções de produzir a subunidade beta. Se eu tiro uma subunidade beta, eu automaticamente altero de forma significativa ou tem um impacto grande quando eu quiser produzir a subunidade beta. E eu tenho 4 opções, se eu tiro uma, 3 opções ainda é muito. Se eu tiro outra, fico com 2, ainda é significativa. Então é por isso que as alfa-talassemias, elas não são muito frequentes
ou não são muito, ou não tem muito impacto em termos de qualidade de vida quando nós comparamos com as beta-talassemias, né? É Sim. por isso que é preciso nós distinguirmos estas duas e podermos abordar de forma diferente. Sim. Simona, eu tomei a liberdade de começar a apontar as perguntas porque elas vão passando muito e depois a gente. Ótimo. E o Camuchanga pergunta se há cuidados específicos com relação à associação da doença falciforme e o Covid. Eu, naturalmente, novamente, deixo isso para o Félix. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? E eu percebo que é uma pergunta muito preocupante em maior parte dos pacientes, né? E o coronavírus, ele tem algumas especificidades ou algumas particularidades onde ele altera o funcionamento da hemácia, que é as células do sangue. Ele Opa, travou. do próprio indivíduo, né? E com isso vai alterar a probabilidade daqueles indivíduos que têm alguma doença que pode influenciar na produção de coágulos, como é o caso de pacientes com doenças falciformes, eles têm crises. As crises são devido à alteração da coagulação, devido à alteração da função daquilo que nós chamamos da plaqueta, né? E pode influenciar nos indivíduos com doença falciforme. Isso é algo que nós temos de ter claro, né? Mas a questão é qual é o impacto dessa alteração? Será que é um impacto que nós devemos nos preocupar muito ou não? De avaliações que eu tenho feito nos artigos que são publicados, ainda não tem nada específico para os doentes falciformes, né? É muito recente, né? É muito recente, é uma doença nova e ainda precisamos estudar. Mas como Sim. altera a coagulação e maior parte dos sintomas da crise são alterações da coagulação, é preciso nós estarmos atentos a eles, né? Para Sim. perceber se realmente o coronavírus tem ou não esse efeito que nós achamos que pode vir a ter. Então, todos os pacientes que têm o traço falciforme e ou a doença, é importante terem estes conhecimentos porque a alteração da coagulação ou a inflamação do paciente com a doença falciforme é o fenômeno que desencadeia a crise e é o fenômeno que está ligado ao processo de doença falciforme. Então, é preciso tomar atenção a estes aspectos, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que alertar é que, assim, aqui no Brasil a gente tem percebido que, pelo menos alguns casos que a gente observou, o coronavírus tem alguns sintomas que são questões pulmonares, que se Isso. confundem muito com a STA, que a doença falciforme também apresenta. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para a questão de tratamento, assim, e principalmente ficar em casa agora. Eu acho que doente falciforme, pessoa com traço, pessoa que tem a falciforme, é ficar isolado o máximo possível, porque as coisas se confundem e as coisas podem se agravar ainda mais, né? Exato. Eu acho que Uhum. é importante porque, como é algo novo, é uma doença nova e não temos o conhecimento de todas as consequências da doença, vale a Uhum. pena ter precauções, mas mais do que ter precaução deveríamos partilhar as experiências de cada um de nós, né? Principalmente Sim, aqueles que têm o traço, daqueles que têm a doença, para podermos saber quais são realmente as situações que acontecem e não estarmos dependentes da mídia, porque a mídia pode focalizar para um ponto que não é aquilo que é o interesse do paciente que tenha traço ou que tenha doença. sempre. Infelizmente, por isso que esse trabalho que a gente faz aqui é importante, porque a gente não escuta e não fala de doença falciforme nunca. Por isso que eu tô aqui no Instagram, no YouTube sempre, porque não fala, né? Nunca fala.
E a gente que tem que fazer as coisas, infelizmente. Então, eu queria comentar também um aspecto importante, né? Porque eu já vi aqui e tenho certeza que acontece no Brasil e nos Estados Unidos da América, onde tem uma população muito grande de afrodescendentes, que é em relação a casais, né? E Eu vi essa mensagem. Sim, também tem. Eu recordei-me de algumas situações que há casais que dizem: ah, não, nós podemos ter filhos, eu gostaria de ter filhos, qual é a minha situação, como é que nós podemos atuar, né? Os casais que têm traço ou que um tem a doença, o outro não, podem ter filhos sim. Hoje em dia existe Tipo, um teste. ok, tenho uma pergunta. Eu e a Simone, a gente tem. Simone, tu tens SS, né? SS. Eu também. Então, nós temos SS, que significa que temos A doença. Não, pera, vamos explicar para as pessoas que não entendem. Exatamente. Então, significa que temos a doença mais forte, ok? Exatamente. Mais afetada. Se nós, eu e a Simone, podemos ter filhos, Podem ter filhos. como? O importante é estarem próximo de um centro hospitalar que faça acompanhamento dessas mulheres que estão grávidas, né? E que esse centro hospitalar tenha pelo menos um obstetra e o médico hematologista que possa fazer o segmento da gravidez e na altura em que estes dois profissionais perceberem que é importante intervir, eles vão perceber quando é que há um risco de vida da mulher ou do bebê. Eles vão sugerir à mulher ou o casal para poder ter um parto seguro, né? Isto é que é importante. Félix, temos uma pergunta da São Almeida, que por acaso é minha prima. Então, sendo minha prima, se calhar ela tem traço. Ela está a perguntar se há algum risco. Não sei se tens traço, por acaso, mas ela está a perguntar se há algum risco para as mulheres que têm o traço, não a doença, com relação à gravidez. Geralmente, as mulheres que têm traço são as que têm menos preocupação em termos de gravidez, não é? E a experiência nos mostra que, mesmo tendo traço, mesmo tendo a doença grave, como a Taíla disse, é que cada paciente manifesta de forma diferente, né? Cada paciente é único, né? Exatamente. verdade. Tem pacientes que não tem pacientes que o estilo de vida é como se fosse traço. Tem pacientes que o estilo de vida é como se fosse alguém que tem a doença. Tem pacientes que têm doença grave. Então, são aspectos que a medicina ainda não consegue explicar. Mas é Qual é Assim, o que faz com que... a genética pura, né? O Exatamente. mistério dentro da genética, porque não tem estudo que fala. Existem coisas assim que é muito específicas, igual eu convivo bem, tenho a doença falciforme da forma mais grave, mas eu tenho um olho muito amarelo. Nenhum médico sabe me explicar por quê. Às vezes eu tô super bem e eu apresento coisas que não condiz com aquilo. Então, até perguntaram aqui se a SS é a mais forte. Teoricamente, sim, mas tem pessoas com SC que às vezes apresenta mais gravidade, S-beta-talassemia. Então, a gente não consegue saber porque são poucos estudos e a diversidade genética é muito grande, né? Simone, só para tu veres, eu estou sempre a receber perguntas, que não vou dizer que são parvas, porque as pessoas não percebem e eu não posso estar a dizer. Mas eu e o meu irmão temos exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo SS. Mas ele tem muito menos crises que eu tenho muitas crises. Então as pessoas ficam, mas tu fazes algo de errado, tu fazes. Não é? Eu até perguntei ao meu médico, que tipo, mas então eu estou a fazer o quê? Se eu estou a fazer tudo certo. Ele disse, pá, as pessoas são diferentes. Tu tens uma pessoa que tem um cancro, tens outra pessoa que tem esse mesmo cancro, uma morre, outra não. É só isso. São coisas que a gente não sabe explicar e realmente falta estudos, carecem muitos estudos, as pessoas precisam estudar. Até eu tenho uma amiga que tem traço falciforme, que a gente fez uma live aqui, e ela é grave tanto quanto quem tem a doença, então existem muitas diversidades, né? Estudo e educação, que é o que eu acho, que eu espero que as nossas
plataformas. Eu sei que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente pelo menos conseguimos informar um a um. Exato. Entende? Educação é tudo. As pessoas não sabem. Só o fato de não saber o que é que tu tens, só sabes que tens dor. É horrível. Horrível. Exatamente. Até por isso a gente faz isso aqui. Desde 2007 estou na associação, porque a minha vida na infância foi muito difícil, que eu não tinha essa informação. Os médicos só falam, ah, é da doença, ah, é falciforme, ah, é isso mesmo. Só que você sabendo como cuidar, como prevenir, ter o autocuidado, a qualidade de vida para o paciente, vai melhorar muito a vida dele Com e quantos vai anos tornar... descobriste? Oi? Com quantos anos tu descobriste? Com 3 meses de idade. Na verdade, eu levei uma sorte, porque não tinha teste do pezinho, só que com 3 meses eu já comecei apresentar muita gravidade, muita infecção, e o médico já tinha visto alguma coisa parecida e diagnosticou. Só que não tinha tratamento até então, só era aquelas coisas paliativas, né? Yeah. Tipo, o meu, Até chegar a hidroxurema. somos dois, né? Somos um casal. É só eu e ele. Ele é mais velho e não demora. E pronto, quando ele nasceu, a minha mãe começou a perceber o que foi, que vai ser interessante para as pessoas que não sabem. Ele começou a chorar muito quando tinha 1 ano e não conseguia esticar a perna. Um bebê, imagina um bebê de 1 ano que não fala e simplesmente não consegue esticar a perna e chora. Chora, 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 chora. A minha mãe pensou, ok, a babá deixou cair, ok, ele caiu, ok, ele magoou, ok, ele está doendo. Sendo médica, né? Ela pensou em tudo, menos, né? Nunca ela imaginou, ela nem acho que nem sei. Eu nem sei se ela sabia dessa doença naquele tempo, porque isso era 70 e tal, né? Eu já nasci nos 80 e tais, ele nasceu em 70 e tal. Então, a minha mãe, por ser médica, a Simona, por isso que eu não me canso de dizer que sou privilegiada e grata, grata. Acreditem ou não em Deus ou não em Deus, universo ou não universo, eu sou uma pessoa grata. E então ele continuou com esse diagnóstico constante, não esticava a perna e chorava. Minha mãe viajou o mundo e só descobriu na Itália, o que ele tinha. Portanto, imagina, eu nem imagino, Simone, eu nem consigo, a sério, isso dá cabo de mim. A sério, é que eu poderia simplesmente, como tu, ficar de braços cruzados, ok, a gente já sabe o diagnóstico, já sabemos o que tratar, como, e pronto, a gente vai tratar a nossa cena, como dizemos em Moçambique, e pronto, mas eu como tu, achamos que não é, estamos aqui por algum motivo, entendes? E não só por esse motivo, não... Se já estamos aqui, já temos isso, já temos tanto conhecimento, pá, bora lá espalhar e ajudar, né? Tem que ajudar as pessoas, né? O canal foi dos primeiros que eu vi sobre pessoas com falciforme, porque não só é escasso a quantidade de doentes, como é escassa a quantidade de informação. Então, quando eu vi um canal dedicado a falciforme em português, não é, também atenção, é em português, porque eu já conheço o teu canal há muito tempo, tu é que não sabes, eu nunca te disse, mas há muito tempo, entende? Maravilha. E depois começamos a falar anos depois e foi incrível, né? É porque eu vejo que muitas pessoas, assim, eu infelizmente presencio pessoas que não querem falar, pessoas que têm a falciforme, às vezes têm vergonha, só que tem muitas, eu fico pensando nos pais. Esses dias um pai do interior do Brasil, aqui, ribeirinho, entrou em contato comigo, que o filho dele sentia dor e às vezes ele fazia compressa gelada, um bebê. E sendo que é pior, né? O gelo faz mal. Então, só de eu falar para aquele pai que ele tem que fazer uma compressa quente, dar aquela informação, a gratidão dele, saber que aquela criança vai sentir menos dor, isso para mim já mudou a minha vida, né? Eu acho que é ressignificar o diagnóstico, até a questão do questionamento que eu ficava, meu Deus, por que eu tenho essa doença? Hoje já é diferente. Hoje eu já vejo que pelo menos eu já faço a diferença na vida de alguém, né? Sem dúvida, Simone, tu nasceste já assim.
Então, E a gente eu já acho sabe. que seria importante dizer algumas palavras com que a Simone Por que estás-nos a referiu. interromper? Nós estamos Não, conversando, eu e ela. eu só queria intervir porque se temos internautas a acompanhar, há que colocar situações que podem agravar a doença, né? A Simone falou do gelo. E gelo é igual a frio, né? Se é frio, é igual a falta de oxigênio, né? Por exemplo, Não, viajar. não é igual assim para toda a gente. É igual Sim, para eu e para cima. Tu tens que fazer isso exatamente. devagarzinho. Então, para aquelas pessoas que viajam para locais onde tem baixa concentração de oxigênio, isto é, a altas altitudes, pessoas que estão com doenças infecciosas, por exemplo, infecção urinária, que alguns pacientes têm muito, pneumonia, infecções intestinais, também podem agravar as crises, né? Uhum. Isso é importante que as pessoas tenham noção. E há aquelas pessoas que, por exemplo, estão a trabalhar e têm um stress muito elevado do trabalho, né? Podem desenvolver a crise, né? E também a atividade física é importante poder ter uma noção de qual é a atividade física que cada um consegue aguentar. Então, estes pequenos pontos Informações. para os pacientes, né? Sim, é aquilo que eu mais tenho falado, sempre é o autocuidado. Você saber o que que você pode e quais situações que você tem que se prevenir e se Tá. cuidar. Duas pessoas perguntaram aqui, é bom de falar da hidroxureia. Perguntaram sobre essa relação, queria saber como que faz aí, se vocês precisam da hidroxureia, né? Porque Não, aqui a gente tem, sim. pela que tem que comprar, né? Querem Tu doar? não podes falar, porque eu é que sou paciente. Ok. Estou brincando. Sim, precisamos de hidroxiureia. Se alguém puder doar hidroxiureia, por favor, doe. Porque a gente, até agora, o que é que faz? A gente tem que mandar vir de fora a hidroxiureia. E mandando vir de fora, não vai para os hospitais públicos, jamais. Vai para as, para as farmácias privadas e a gente tem que pagar impostos, importação, etc, etc. Quando a hidroxiureia tem que ser... Hidroxiureia, para quem não sabe, é uma maneira de quimioterapia, ok? E isso ajuda-nos já... Aqui, Simone? A hidroxureia ela vai ajudar a produzir nossa hemoglobina fetal, aumentar essa hemoglobina fetal, então ajuda a nossa. O que é hemoglobina fetal? Eu vou explicar aos internautas, Yeah. ok? Fala isso. É que nós, durante o desenvolvimento, desde o período que nós somos formados, nós temos vários estágios de formação, né? Onde nós temos o embrião, né? Todos conhecem, nós temos o feto, né? Que tem um período específico até nós nascermos, que somos recém-nascidos, né? Então, o que a Simone falou de hemoglobina fetal, vou falar de forma grosseira, entre o terceiro mês de vida para frente, dentro da barriguinha das nossas mães, nós começamos a produzir uma hemoglobina diferente do adulto, que chama-se hemoglobina fetal. Então, qual é a diferença dessa hemoglobina fetal com a hemoglobina fetal do adulto? É que essa hemoglobina fetal tem a capacidade de captar o máximo de oxigênio possível para que os nossos tecidos cresçam, né? É diferente da hemoglobina do adulto, que não tem essa avidez, essa fome de oxigênio quanto tem a fetal. Então, o que a hidroxuria faz? Faz com que nós produzimos mais hemoglobina fetal, aquela hemoglobina que nós produzimos quando estamos na barriguinha ou no útero das nossas mães, né? E que
essa hemoglobina tem capacidade de captar o máximo de oxigênio. Se nós temos uma quantidade boa de hemoglobina fetal e de oxigênio, quer dizer que nós temos comida, temos alimento suficiente para alimentar o nosso corpo, ok? E se nós temos mais hemoglobina do tipo fetal, nós temos menos hemoglobina adulta. Então, nós temos mais oxigênio para o corpo e menos hemoglobina que causa os sintomas, né? Então, é por isso que é importante ter esse tratamento para diminuir a quantidade de vezes que estes pacientes têm crise. Eu acho que é um conjunto também, né? O ácido fólico a gente toma porque a nossa medula é muito acelerada, então na produção da célula do sangue o ácido fólico ajuda nessa produção. E a hidroxureia perguntaram aqui por que se toma para dor? Não, a gente toma todos os dias, porque ela aumenta essa hemoglobina fetal, então ela compensa um pouco a hemoglobina que a gente não tem. E ela aumenta também a hemoglobina geral, né? Ela te sobe um pouco o seu basal. Exato. E tem outras coisas que ela pode fazer, um pouco vasodilatadoras. Ela ajuda no processo geral. Oi? Hidroxiureia reduz a probabilidade da gente apanhar crise de dor. Isso. Vocês são tão científicos. Eu estou a patinar. A sério, Então, aprender muito aqui. É que eu já tomo há 15 anos a hidroxiureia, então, assim, até eu começar a tomar, eu fui ler, porque tinha todo aquele medo, porque ela não foi uma medicação feita para nós, ela é um quimioterápico que os cientistas descobriram que subia essa hemoglobina fetal e foi direcionada para a gente. Só que ela é usada numa condição segura. Aqui no Brasil, ela tem sido cada vez mais recomendada. Eu acho assim que o trabalho de vocês aí deve ser, talvez, recrutar muitas pessoas que vocês precisam receber esse medicamento. Eu acho assim que isso ajuda muito a qualidade de vida dos pacientes e eu vou torcer muito para que vocês consigam receber isso com mais facilidade. Simone, eu estou aqui com uma pergunta estranha da Lisboa. Ela primeiro perguntou por que os... Pronto, isso não é estranho. Por que os médicos não sabem... ok. Sobre a doença. Sim, isso não é estranho. Mas depois, número 2, ela pergunta... poderia falar sobre sangria? Porque se a causa... Ela tinha ficado internada, mas depois o médico dela disse que não era para fazer nada. Ela está a perguntar. Então, eu percebo o porquê dessa pergunta. Eu vou começar não, sangria, Lisboa, Lu. Em algum momento, mas isso é na atuação médica de anos atrás, percebiam que diminuir a quantidade de sangue que está nestes pacientes que podem ter crise seria a melhor alternativa. É por isso que alguns falavam em sangria, tirar o maior número de células falciformes dos pacientes e transfundir células normais daqueles dadores de sangue, né? Mas percebeu-se que isso não é a melhor forma, porque alguns doentes acabam tendo muita quantidade de células de sangue e acabam tendo também uma quantidade de ferro que compõe essas células que podem causar doença. E por que muitos médicos não conhecem a doença? Porque em algumas partes do mundo estas doenças são chamadas negligenciadas. São doenças que alguns chamam de povos pobres. São doenças que, em termos médicos, em termos de indústria farmacêutica, não dão lucro, né? Então, é por isso que são doenças que não são de alta divulgação, como é o caso do cancro, como é o caso de algumas doenças genéticas, como é o caso da hipertensão e diabetes, porque não dão um lucro muito alto para as indústrias farmacêuticas, né? Então, é por essa razão que são doenças com menor número de estudos e menor conhecimento por parte da classe médica, ok?
E quando elas existem, muitos médicos não sabem o que fazer, não sabem como pensar nelas, né? Então, são estes subsídios que eu posso deixar em relação ao desconhecimento dos médicos relacionado com as hemoglobinopatias, especificamente a doença falciforme. E Simone, Mangueira J, creio eu que seja de Angola, diz que, acho que é o José, se foste o José Mangueira, lá, porque se for ele tem a minha falciforme, vive em Angola e tem uma associação lá em Angola. Se for ele Maravilha. dizer que ele quer deixar claro que em Angola Eu vi. não, a hidroxiureia é muito cara e não há acesso. É Eu exatamente acho, aqui. O problema é que a eu acho isso hidroxiureia muito feio. não só não temos acesso, como quando temos acesso em Moçambique é cara. Portanto, não sei como é que é aí no Brasil. Simone, como é que é aí no Brasil? Olha, aqui, grande parte tem um acesso no SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, de forma pública. Eu, durante 15 anos, nunca precisei comprar nenhum comprimido, sempre tenho, eu tenho até em sobra. É, é tristeza falar isso, mas assim, é a realidade aqui no Sul. É claro que outras regiões têm falta da hidroxureia, isso por causa da falta da gestão do dinheiro público, né, uma questão governamental. Mas assim, aí os movimentos sociais fazem toda a questão pelo Ministério Público para cobrar os seus direitos, e depois normaliza. Então a gente tem uma distribuição comparada a vocês, assim, bem para o país todo, vamos dizer assim, né? Maior, né? Claro, com os problemas pontuais, mas tá por lei, no protocolado pelo Ministério da Saúde, que a gente tem o direito à hidroxureia, ácido fólico, PENV oral, Oh, e meu tem Deus, direito isso ao é muito desferazirox, que é aquela medicação para tirar o ferro, né? A gente tem o direito a tudo isso. Infelizmente, eu sinto muito que outros países que têm uma presença tão grande de pacientes como Angola, Moçambique, não tenha esse mesmo acesso. Olha, o universo salesiano, que tu sabes bem quem é a Alessandra, ela é muito, muito rígida. Então ela diz: fala, fala Portugal é importante, doença negligenciada. Exatamente. O que é? Porquê? Por que eu digo que sim? Porque eu tive uma crise, um bocadinho. Eu, quando estava em Portugal de férias, tive uma crise. Como é que se chamam as nossas crises? Eu digo crise Crises de um nome. dolorosas, depende, né? No Vasoclusão. Uns chamam crise falciforme, outros Pronto, chamam. eu tive uma crise de dor aguda, e eu tive que ser evacuada para o hospital. Na altura, tipo, a minha prima, coitada, ela nem sabia, ela foi impecável, levou-me para o hospital de Cascais na altura. Entrei com crise de dor. Desde a triagem, Simone. Desde a triagem, né? Onde é que vais, qual é o corredor que tu vais, tipo, se é urgente, se não é urgente, se é médico. O problema é que a gente está tão habituada com as dores que a gente, quando as pessoas perguntam, nós dizemos, sim, dói aqui. Mas não dizemos que, está a doer 10. 10. Tu sabes, né? A nossa escala de dor. Atenção a toda a gente que não conhece. Nós temos uma escala de dor. Escala de dor é de 0 a 10. Portanto, o que é que significa? Quando médico, normalmente médico de anestesia, especialista da dor, pergunta-te qual é a tua escala de dor, é quando ele vai saber qual é o comprimido, qual é a medicação que ele te vai dar. Porque se tu dizes, a minha escala de dor, doutor, é 9. Pá, o fim do 9 é 10. Então ele já sabe, este está com muita dor. Portanto, lá, nós com falciforme somos muito mais resistentes. Nós conseguimos estar com uma dor de 5 a trabalhar, a falar, a andar, não é? Desmente-me, Simone, desmente-me se eu tiver. Para mim é assim. A gente pode estar Ayla, a live vai dar 1 hora, vai acabar aqui, pessoal.
Eu vou deixar no perfil, mas a gente vai voltar, tá bom? Só vou encerrar, a gente volta, todo mundo volta aqui e vai ficar lá no perfil. Já a gente volta. Ah, então acabou já. Não, mas a gente vai voltar. Eu vou começar de novo, a gente volta só para terminar, beleza? Termina uma hora, depois volta a começar de novo.